Shalom a você que nos assiste, meu querido irmão e irmã aqui da Har Zion. Dê uma olhada aqui na tela, porque hoje é uma porção muito rica. Rica é a porção Nassô de Números capítulo 4, 21, até o final do capítulo 7. E o título da palavra é O Messias, Yeshua, e a bênção sacerdotal, ou Birkat Kohanim, é o nome dela em hebraico. Se você puder abrir a sua Bíblia, então, em Números 4, você vai ver, pessoal, que há muitos mandamentos. Começa aqui com o censo dos levitas, né? Aqui está falando dos deveres, essa porção continua aí os deveres e o censo levítico. Lembrando a você que Levi é escolhido pelo Eterno para ser uma tribo sacerdotal e uma tribo que vai personificar resgate. Por quê? Ao invés de cada filho mais velho servir no tabernáculo, servir como sacerdote, o Eterno escolhe chamar para si uma tribo inteira. Então eles servem como resgate para os primogênitos. Não precisa mais você dar o seu filho mais velho, naquela época, né, para servir no templo. E nós temos isso até hoje simbolicamente, você sabia? Até hoje, simbolicamente, como era nos dias da Torá, você tinha que resgatar o seu filho mais velho. Chama Pidyon Haben. É uma cerimônia de resgate. Você ia lá no templo e você pagava um certo valor, né, 5 shekels, 5 ciclos de prata, e você resgatava o seu filho mais velho, porque ele deveria estar servindo lá. Ele não está por quê? Porque Deus escolheu o levita. Então, até hoje, simbolicamente, nós damos para, quando você tem um filho mais velho, né, isso lá em Israel, né, em comunidades mais religiosas, você procura o Cohen da sinagoga, o sacerdote, né, que descende de Arão, e você dá simbolicamente 5 shekels em resgate do seu filho mais velho. Tá? Então, até hoje em Israel acontece isso. Aqui na Rádio Sonte você não precisa me dar 5 shekels, primeiro porque eu não sou descendente de Arão, e segundo porque nós não temos, né, esse contexto, apesar de você aí, nós consagramos todos os que nascem aqui nessa casa com muita alegria. Bom, e aí você tem também, e o Rabino Shula escreveu um negócio tão interessante essa semana, ele disse assim, que a escolha da tribo de Levi serviu também para remir as mortes inocentes lá no Egito. Ele escreveu o seguinte, olha, pense você, para que os primogênitos de Israel pudessem ser livres da morte, lá no dia que o Eterno passou e matou todo o primogênito no Egito, até o primogênito de animal, então foi uma coisa assim muito forte. Para que os filhos de Israel pudessem ter essa remissão, houve lá a cerimônia com o sangue do cordeiro, muito simbólica, mas muitos inocentes morreram. Pense você quantos bebês, quantos jovens, quantos homens inocentes no Egito morreram para que os filhos de Israel pudessem sair. Então o Rabino Shula traçou um paralelo, ele disse, olha, nisso a escolha dos filhos de Levi também ajuda a o quê? A redimir aquelas mortes inocentes que foram tidas lá no Egito, porque a tribo de Levi nasce uma tribo sem escolha. Eles não têm poder de escolha, né? Eles são obrigados, eles nascem, eles são obrigados a servir no tabernáculo. Então, eu achei um comentário muito interessante no Rabino Shula. Bom, então, aí nós temos a lei da restituição, né? Você não só pedir perdão, mas restituir o mal que fez. Aqui, ó, você tá me vendo? Está me ouvindo bem? Olha aqui esse princípio. Não é só pedir perdão, não. Tem que restituir. Tem que restituir e acrescentar 20%. Por que você tem que acrescentar? É a sua restituição. Então não vale só pedir perdão. Você tem que consertar o mal que você fez. Viu? Então, você vier pedir perdão para o irmão, meu irmão, me perdoa que eu falei mal de você. Já está perdoado, você deve falar para o irmão já está perdoado. Agora vai lá e arruma a bagunça que você arrumou. Vai lá e conserta o que você fez. Para cada um que você falou mal de mim, você vai lá e vai falar, eu errei falando mal de fulano com você. Você me perdoa porque fulano não é assim. Amém, pessoal? Aí você tem que fazer. Não precisa nem chegar para mim ou para a pessoa que você ofendeu. Já restitui o mal que você fez, porque Deus vai ver e Deus em secreto vai te perdoar. Claro, você tem que chegar para o seu irmão, confessar e pedir perdão para ele. Mas o mais importante que pedir perdão é restituir. Vai lá onde você causou a bagunça e tente arrumar o mal que você causou. Bom, e aí nós temos a lei de Sotá, né? A lei da mulher com suspeita de adultério. E eu vou falar com você uma coisa.
esse tal de espírito de ciúme que descia sobre o homem e fazia o homem ficar inquieto e ia lá procurar o sacerdote, ele não vinha assim à toa. Tanto é que quando o homem era tomado ali desse espírito de ciúme, ele tinha que procurar o sacerdote porque ele queria se livrar daquilo. Porque, como eu disse, né, a lei de Sotá diz o seguinte: não adianta a mulher não adulterar. O homem também se aplica para o homem. Não adianta você não pecar propriamente dito. Você tem que agir, andar, falar, se vestir como alguém que não adultera. Como alguém que não pratica essas coisas. O que adianta você não praticar, mas viver, se vestir, andar, falar como alguém que pratica? Vocês estão entendendo? Então não adianta só não fazer. Você tem que andar, falar, se vestir, se portar como quem não faz. Porque por isso, às vezes, que o camarada era tomado do espírito de ciúme, porque a mulher, às vezes, não adulterava, mas agia, se vestia, falava, né, se portava como alguém que comete essas coisas. Então, às vezes, vinha ali aquele espírito. E é um espírito, isso é terrível. Né? O espírito de ciúme é terrível. A pessoa ali fica inquieta, aí procurava o sacerdote, aí o sacerdote chamava a mulher, né? Tem todo um aspecto psicológico também, coitada da mulher. A mulher chegava lá, e o sacerdote proclamava ali a maldição, né, do adúltero. E ele fazia o seguinte, ele pegava água purificada, né, água santa. Interessante essa expressão, tem na Torá, nessa porção, água santa. Pegava a água santa ali e pegava a terra do tabernáculo, a terra lá do chão, misturava. E aquela água ali guardava. E aí ele proclamava as maldições do adúltero. E falava, olha, se você tiver cometido um adultério, se for verdade isso aí, que o seu marido está desconfiando, a água, quando você beber, vai fazer o seu ventre inchar e sua perna deslocar. Era um negócio bem assim, né? E aí ele escrevia essa maldição num livro, pegava a água que estava misturada com a terra, apagava o escrito da maldição, de forma que a água, eu não sei como é que escrevia isso, mas a água pegava a tinta, propriamente, literalmente, a água pegava a maldição, voltava para o pote, e a mulher tomava aquela água. Então, é uma água o quê? Agora se tornou uma água meio amaldiçoada, né? Porque ela limpou a maldição, ela contém a maldição. Olha como é que a coisa é literal e espiritual ao mesmo tempo. Ele jogava a água em cima do livro, apagava aquela maldição, mas a água vinha ali com aqueles escritos todos, né, dissolvidos, e a mulher tomava. Se houvesse realmente o pecado, acontecia aquilo ali. Mas se não, o casamento era abençoado. Olha só, tinha restauração. O marido era liberto do espírito de ciúme e a mulher concebia. Olha que maravilhoso, né? A mulher era agraciada com uma bênção muito especial. É uma lei interessante. Tem na internet um estudo meu nos anos anteriores que eu falo só sobre isso. A lei de Sotá, viu? Você vai lá e dá uma pesquisada. Porque esse ano eu estou falando aqui sobre a bênção sacerdotal. E nós temos também a lei do nazireado, aquele voto especial, né, que homem e mulher podiam fazer, de você não cortar nenhum pelo do corpo, né, não só cabelo, mas pelos em geral, e não tocar em nada derivado de uva. Né, você não podia beber suco, comer uva, tomar vinho. Era um voto temporário, tá? Era um voto temporário que você fazia e ele podia ser entregue. Foi isso que Paulo faz lá em Atos 21, né? Paulo vai com aqueles 4 varões judeus messiânicos que fizeram voto de nazireado, e Paulo vai no templo e faz o sacrifício para que os 4 raspem, né, o cabelo e entreguem o voto. Por isso que ele foi preso, né? Desde Cesareia estavam falando com ele, não vai que você vai ser preso lá em... Teve até aquele profeta que foi enviado lá, né? Pegou o cinto de Paulo, amarrou a mão e falou, assim vão fazer com você se você for para Jerusalém. Ele falou, o que vocês estão tentando fazer comigo? Eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para poder, eu fui chamado para isso, não me impeçam. E aí ele segue para Jerusalém, chega lá, ele é recebido pelos presbíteros de Jerusalém, né? E os presbíteros falam com ele, né? Bem vês, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. É o versículo que o sistema cristão tentou apagar, mas Deus preservou, está lá. Está lá. Paulo chegou falando dos gentios, né?
o trabalho dele com os gentios, que ele está levando a palavra, o arrependimento, o perdão de pecados através de Yeshua. Aí os apóstolos ouviram, se alegraram. Pedro disse para ele, sobre os gentios nós já resolvemos essa questão. Nós já escrevemos para eles, né, que eles se apartem da idolatria, da promiscuidade sexual, de ingerir sangue e do assassinato. E aqui, olha só, os judeus, todos creram, todos são discípulos de Yeshua, todos são cheios do Espírito e zelosos da Torá, zelosos da lei. E aí o Paulo fica muito feliz, mas Pedro fala com ele. O problema, Paulo, é que temos sido informados a seu respeito, que você está ensinando contrariamente a isso lá fora. Que você está ensinando o judeu a se apartar da Torá. Que você está ensinando que Israel não é mais o povo eleito. Que você está ensinando aos judeus que Moisés não tem mais importância. O que faremos a teu respeito, Paulo? Vão saber que você já está aqui. Então, o que acontece? Os presbíteros, os presbíteros no verso 23 de Atos 21, diz, faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto de nazireado. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Está ouvindo? Quanto aos gentios que creram, já lhes demos instruções. E aí Paulo fez isso, pessoal, e não deu outra. Quando ele chegou lá, os judeus que tinham vindo da Ásia, que já eram os inimigos de Paulo, fizeram lá um tumulto, e aí começou toda a prisão dele, né? Aí que começa a trajetória de Paulo aí, porque ele apelou para César, né? Então ele vai a Roma para ser julgado. Mas isso aí fica anos lá em Cesareia, e prega para Félix, prega para o rei Agripa, né? Ele prega bastante lá para esses gentios. Mas depois você lê Atos. Atos é um livro fantástico. Bom, mas o que eu quero falar para você nesses pouquinhos minutos que nos restam é sobre a bênção sacerdotal, a Birkat Kohanim. Dê uma olhada aqui comigo, olha. Entre os capítulos dessa paraxá, uma das partes que mais chama a nossa atenção é a Birkat Kohanim. Birkat Kohanim significa bênção sacerdotal. Tá? Então, com essa bênção criada pelo próprio Deus, os filhos de Arão invocariam e colocariam o nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, o tetragrama, sobre as famílias de Israel. Até os dias de hoje, os filhos de Arão levantam as suas mãos sobre os adoradores nas sinagogas. Se não tem Kohanim, mesmo assim eles proclamam a bênção, tá? E os pais abençoam suas famílias todas as sextas-feiras à noite com essa fantástica oração. Ela é dividida em 3 partes, ela está lá em Números capítulo 6, a partir do verso 24. Ontem mesmo, na entrada do Shabat, estava eu lá com a Tatiane e os meninos abençoando-os. E nós abençoamos os nossos filhos com a Birkat Kohanim, com a bênção sacerdotal, tá? Invocando o nome do Eterno sobre a nossa casa. Um dos trechos da Bíblia mais antigos que nós temos é escrito esse texto aí de número 6, a bênção sacerdotal. É um pergaminhozinho de prata, pequenininho, que data do primeiro templo. Eu falei no ano passado, se você pesquisar aí, Nassau, a ministração do ano passado, eu mostrei a foto desse pergaminho. E eles escreviam esse pergaminho, né, para lembrar da bênção do Eterno. Bom, então vamos analisar aqui, põe aqui na tela, vamos analisar a bênção de Arão. Ela é composta de 3 partes, você conhece, mas eu quero só lembrá-lo aqui das partes. Diga aqui, olha, diga comigo, Yevarechecha Adonai veishmerecha. Traduzindo é Hashem, né, Adonai, te abençoe e te guarde. Agora, para um pouquinho aqui, o verbo barar, né, um verbo muito interessante. O verbo barar, eu conheço um rabino que diz que ele tem um certo paralelismo com o verbo que é usado em hebraico para enxerto. É muito interessante isso. Mas o verbo barar, se você analisar, ele significa poder. Ao pé da letra é dar poder. Engraçado que eu estava analisando e pesquisei etimologicamente aí a palavra e vi lá, então, os conceitos atribuindo a poder. E meu pai já fala isso há décadas, né? O que é abrahar? A bênção. É o poder de Deus para você ser bem-sucedido e
próspero. Eu não sei se ele teve acesso a esses comentaristas, mas pelo Espírito ele já acertou. Bênção é poder. Se abençoa alguém, você está dando poder a alguém. Para ser bem-sucedido, para ser próspero. Tá? Então, bênção tem a ver com poder. Olha, e te guarde, proteger. Segunda parte, diga comigo. Yair Adonai, panav elecha, viruneka. O certo seria virunecha, mas tradicionalmente a gente fala viruneka. Ainda não sei porquê. Mas a gente fala, e Hashem, Adonai, brilhe o seu rosto sobre você e manifeste a você a sua graça. Esse viruneka, ele pegou o verbo, o substantivo ren, e transformou num verbo. Então, e te manifeste a você a sua ren, a sua misericórdia, a sua graça. Graça, na verdade, ren. E a última parte, diga, Issa Adonai, panav elecha, veiasem lecha, shalom. Traduzindo, Adonai, levante o seu rosto sobre você, eu vou explicar o que isso significa, e coloque em você, lassim, em hebraico, colocar. Né? Sim, você não canta, sim, 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 shalom, coloque. Então aqui é o mesmo verbo, ver e assemblear, e coloque em você o shalom, a paz. Bom, agora presta atenção, olha, se você analisar bem as palavras do Eterno, essa bênção, olha que interessante isso, é um resumo, essa bênção lá de número 6, 24, é um resumo, é a única bênção da Bíblia que contém o resumo de todas as promessas que Deus tem para o homem. Como que o Espírito Eterno pôde inspirar ali Moisés, quando Moisés ouviu essas palavras de Deus, foi Deus que proferiu, e Deus condensou, diz meu pai que são 8.000 promessas, não, doutor Francisco, que a Bíblia, que a Tanar contém para os que creem. Imagina só, 8.000 promessas condensadas em 3 frases. Esse é o poder da bênção. Esse é o poder da bênção de Arão. Ela os físicos falam, né, da condensação da matéria, que acumula energia. Imagina um negócio ali acumulado de energia, tremendo, doido para sair dali, daquele invólucro. Essa é a bênção de Arão. Quando você proclama a bênção de Arão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, você está proferindo para eles mais de 8.000 bênçãos e promessas. Por isso que ela é importante. Se você analisa a bênção, olha um pouquinho daquilo, vou falar de algumas aqui, tá? De algumas coisas que são evidentes quando você lê a bênção de Arão. Nós vamos ver, primeira promessa que você recebe na bênção, poder. Que o Senhor te abençoe, poder. Isso é poder. Barar quer dizer conceder poder. Tá? Conceder poder. Então você concede poder. Proteção, te guarde. Revelação, resplandeça o rosto dele sobre... Isso é revelação, meu irmão. O homem não vive só de entendimento, o homem vive também de revelação. Você tem que ter revelação. Deus tem que se revelar a você a cada dia. Não basta você estudar com a mente, né? Adorar com a mente é bom, mas você também tem que receber a revelação de Deus, do seu Espírito, da palavra. Então, revelação, perdão e tenha misericórdia de ti. Perdão. Misericórdia, aceitação, levante sobre você, o rosto. O que é levantar o rosto sobre alguém? Você dá permissão para a pessoa entrar. Era um costume antigo dos reis, né? Você vai entrar na presença do rei, o rei tem que o quê? Levantar o rosto para você e permitir que você se achegue. Então quer dizer aceitação. Plenitude, e te dê a paz. Paz vem de shalem, shalom, vem de shalem, que é o quê? Pleno, cheio, completo. Completo. O ser humano, do jeito que está, não está completo. Você não está completo. Seu corpo não está como foi programado para ser. Você foi criado para ser um ser eterno. Você foi criado para viver, para resplandecer a glória de Deus. Você foi criado para ser igual ao primeiro Adão, lá antes da queda. Você não está assim, mas você será assim. Por quê? Haverá uma ressurreição, haverá a vinda do Mashiach, haverá a redenção universal. Ou você vai ser transformado, ou você vai ressuscitar com um novo corpo. Mas o quê? Quando alguém declara sobre você paz, plenitude, está também fazendo uma analogia a que você participe da ressurreição.
ressurreição. Por isso, quando você se despede de um justo, que é chamado pelo Eterno, eu pelo menos faço isso. Quando vovó faleceu, Zirchonah Levrachá, eu fui lá, ela tinha acabado de falecer, eu cheguei lá no apartamento, e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, gratidão pela vida dela, e eu disse ao Eterno, revela-ei, vou vê-la novamente na ressurreição. A esperança do justo está na ressurreição. Então, quando alguém proclama paz sobre você, está proclamando que você seja pleno. Você só vai ser pleno quando você ressuscitar. Aí você vai alcançar a plenitude, a estatura do varão perfeito. Então, a gente tem que almejar o quê? Não é ir para o céu, ficar lá morando no céu. É ressuscitar. Eu quero ressuscitar para reinar aqui com o Messias. Esse que é o objetivo de vida do justo. É ressuscitar. Viu? Então, está aqui apenas algumas das promessas que estão contidas na bênção de Arão. Agora, olha só. Paulo, o Rabino Shaul, proclama lá em 2 Coríntios, capítulo 1, pois nele, Yeshua, cada uma das promessas de Deus, quantas são? 8.000? Estão todas lá envolvidas na bênção de Arão. Todas elas, diga todas. Todas as promessas de Deus sobre você, em Yeshua, são uma certeza. É sim. É certeza. Em Yeshua, as promessas de Deus representam um sim. Por esta razão, é através dele, Yeshua, o amém. O que é amém? Deus, El Melech Neiman, Deus, rei e fiel. Fiel para quê? Para cumprir essas promessas na sua vida. Então, Yeshua, ele é a certeza da promessa, e Yeshua é o amém, porque através dele, Deus cumpre a sua fidelidade e cumpre na sua vida, estabelece na sua vida todas as promessas. Para quê? Para a glória do próprio Deus, através da sua vida. Quando você é abençoado, Deus é glorificado. Você sabia disso? O poder vem sobre você. Não é para você ficar poderoso e se vangloriar nele, não. O poder vem sobre você, a bênção vem sobre você, é para que as pessoas possam ver você e dar glória a Deus. Esse é o objetivo da bênção. A única forma de você reter a bênção é passando ela para frente. Quando você passa a bênção, você tem a bênção. Está entendendo? Então, olha só, é fantástico, depois você lê o primeiro capítulo de 2 Coríntios, porque é muito interessante. Paulo está falando assim, olha, a nossa obra para com vocês, gentios, não é dúbia. Eu não chego aqui pregando uma coisa, depois de 3 meses venho aqui e retiro tudo que eu disse. É sim. Em Yeshua, essas promessas do Eterno para vocês, é sim, é certeza. Yeshua é o amém de Deus sobre vocês para cumprir as promessas. Fantástico, depois você lê lá na sua casa. Bom, ou seja, em Yeshua, todos os aspectos da bênção sacerdotal são acessíveis a nós. Em Yeshua, você pode ter tudo que a bênção de Arão contém, as 8.000 promessas. Como? Olha aqui que interessante. Primeira parte, Hashem te abençoe e te guarde. Então, a primeira parte, o Eterno vai proclamar o quê? A primeira frase proclama o poder, a bênção, e a proteção de Deus sobre nós. Olha como que Yeshua cumpre isso. No Messias, Paulo escreve lá aos Efésios, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Olha que interessante. Poder espiritual de onde? Dos céus. Então, o segredo de viver no reino não é você ir para lá, o reino vir até você. Venha, Avinu Shabashamayim Itkadash Shimcha. Tavo Malchutcha. Venha a nós o vosso reino. Através de Yeshua, as bênçãos celestes, espirituais, o poder celeste, vem até você. Ele é o canal. Está entendendo? Então vamos lá. Paulo, olha que interessante isso aqui. Paulo, talvez inspirado pela bênção de Arão,
escreve aos Efésios. Eu acho que ele estava pensando na bênção de Arão quando escreveu isso aqui. Olha que interessante. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Posso parar aqui? A tradição judaica tem uma aversão a gente que ora ajoelhado. Por causa que isso ficou muito comum no cristianismo. E como consideram Yeshua um falso profeta, né? Grande parte dos meios judaicos consideram Jesus, Yeshua, não o Messias. E quando vê a pessoa ajoelhada, né? Então aquilo trouxe para o judeu uma conotação muito, muito ruim de ficar ajoelhado para orar a Deus. Mas isso era um costume judaico. Isso era um costume judaico. Eu lembro uma vez que meu pai foi lá comigo orar no muro, lá das Lamentações, lá em Jerusalém, doutor Francisco. Meu pai ajoelhou-se, começou a clamar ao Eterno. Aí um camarada lá ortodoxo bateu nas costas dele e falou assim, levanta, isso aqui não é igreja não. Mas era sim o costume dos filhos de Israel. Quando você se ajoelha, você se prostra. Como assim judeu não ora ajoelhado? Ora sim, aqui é a prova. E tem mais. E Lucas escreve lá em Atos, quando eles partem, ficam lá de joelhos os irmãos orando, despedindo Paulo. E está aqui Paulo falando, quer o judeu mais zeloso da Torá do que Paulo? Você que se acha judeuzão aí? Mais que Paulo você não é. Fariseu, filho de fariseu, com relação à lei irrepreensível, com relação aos costumes dos nossos pais, irrepreensível. Então, mais judeu do que Paulo, você nunca vai ser. E Paulo, o grande fariseu, está aqui, põe aqui na tela. Me ponho por essa causa, de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, olha isso, toda a família toma um nome. Qual é a única bênção de Deus que a família toma um nome? A bênção de Arão. Assim abençoareis as famílias de Israel. Você toma o nome 3 vezes. Olha, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, bênção, mediante o seu espírito no homem interior. Dessa forma, quando você for cheio do poder de Deus através do seu espírito, vai habitar o Messias no seu coração. Olha isso, pessoal. Pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Para quê? Para que você possa compreender a experiência, ó o poder gerando experiência. Para que você possa compreender com todos os santos qual é a largura, aí deu uma de engenheiro aqui, né? Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, qual é o volume do amor do Messias, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda paz, plenitude de Deus. Olha só, então a verdadeira, se você analisa esse texto aqui, tendo em mente a bênção de Arão, a Birkat Kohanim, você vai entender que Yeshua é o cumprimento, através dele, Deus coloca o seu espírito no espírito do homem, fortalecendo o espírito do homem, para que Yeshua possa habitar no nosso coração, e quando ele habita no nosso coração, nós temos como experienciar o grande amor de Deus por nós, através do seu Filho. E se você compreender o grande amor que ele tem através de Yeshua por você, você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Põe aqui na tela, toda plenitude. Plenitude quer dizer paz. Você vai ser pleno. Só pode ser pleno com o Messias. Ele viabiliza a morada do Espírito em você. Uma coisa que era raro você ver antes da vinda de Yeshua. Tinha, mas era bem raro. Uma pessoa ali habitar, o Espírito habitar na pessoa, né? O Espírito tomava pessoas em ocasiões muito específicas, né? Quando o profeta era ungido, você vê ali o Espírito de Deus, né? Não é que você fala, antes da vinda de Jesus ninguém tinha o Espírito Santo. Que bobagem é essa? Claro que tinha. Você acha que Davi escreveu os Salmos como? Você acha que Daniel profetizou como? Você acha que Isaías escreveu como? Claro que tinha o Espírito de Deus, mas não era todo mundo.
eram profetas, eram homens separados para Deus, eram reis, no caso de Davi. Não era assim fácil, não tinha esse acesso. É isso que Yeshua vem fazer, ele nos aproxima ao Pai. Rasgou o véu, lembra lá? Rasgou o véu, levantou o rosto sobre você. Vamos lá. Então, isso é só a primeira parte, hein? E Yeshua também é a nossa proteção, porque Judá escreveu lá em Judá 1:24. Ô Judas, mas o nome dele é Judá. Isso não é o Judas lá que traiu Yeshua, não. Esse é o apóstolo. Olha só. Ele, Yeshua, também é a nossa proteção, porque ele é poderoso para vos guardar de tropeços. Ô meu irmão, ora isso aqui, começa a orar mais por isso aqui. Você está tropeçando demais. A gente tropeça porque a gente não tem discernimento. Mas você sabia que Deus pode ter misericórdia de você e evitar que você tropece, mesmo sem discernimento? Mesmo merecendo? Tem gente que merece tropeçar, para aprender a andar sem discernimento na vida. Mas o Eterno é tão misericordioso que ele fala o seguinte, né, que em Yeshua, Deus é poderoso para guardar você de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Olha isso, pessoal. Por isso que Yeshua orou. Não nos deixei o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É isso aqui, ó. É livrar do tropeço, livrar do mal. Porque tem tentação que se chegar até você, você cai. Que você não está aprimorado ainda. Você não está pronto para resistir o mal nessa área. Se vier, você cai. Então o que você tem que orar? Senhor, livra-me do mal. Livra-me de tropeçar nessa área. Afasta de mim essa mulher Sotá, que está querendo me perseguir. Afasta de mim aquela pessoa que vai me oferecer para fazer algo errado. Afasta essas pessoas de mim, que eu não seja tentado. E se for, que eu não tropece. Que o Senhor possa Deus dá a tentação, Deus permite a tentação, mas te capacita para você sobrepujá-la. Claro, mas às vezes você vai ceder, você vai cair. Como as pessoas caem. Então, oração, ela é o quê? Você está se prevenindo. Ora todo dia, como Yeshua ensinou, previna-se, Senhor, me livre do mal. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, dizendo, Senhor, livra-os do mal, livra do homem mau. Livrai-nos do mal, porque o mal está aí. Os filhos de Satã estão aí. Os professores de Satã estão todos aí ensinando. O mal está espalhado. Então vamos lá. Segunda parte. Hashem, brilhe o rosto dele sobre você e manifeste a você a sua graça. Isso aí está rico, né? Puxa vida, como é que Yeshua cumpre isso aí? Brilhar sobre nós a luz de Deus e manifestar a graça. Olha aqui, ó. A luz do Eterno representa a revelação da sua glória. Luz quer dizer visão, né? Luz é algo que você vê. Ou seja, a luz de Deus é revelação de Deus, revelação do caráter de Deus, revelação da palavra de Deus. Olha isso. Essa luz devemos contemplar e refletir. Você contempla e reflete. Yeshua não apenas é a luz de Deus, mas através dele você pode contemplar e refletir a luz de Deus, resplandecendo e testemunhando a justiça. O que é justiça? Caminho, a retidão de Deus. Através do Messias você pode contemplar e refletir. Não basta ficar contemplando. Adianta você contemplar? É engraçado que nos Estados Unidos tem cursos lá superiores de pós-graduação em divindade. Mestre em divindade. Doutor em divindade. Os caras assinam, né? DDiv. Doctorate in Divinity. Aí eu fico perguntando, gente, mas como é que uma pessoa é doutor em divindade? Por quê? Ele pode contemplar, ele pode estudar, ele pode ali contemplar a luz do Eterno no seu intelecto, com o seu doutorado ou pós-doutorado. Mas aqui, refletir, pegar essa luz e refleti-la, minha amiga, só com o Espírito de Deus. Aí não adianta diploma, doutorado, aí não tem como.
Aí o Espírito de Deus em você, é Deus te fortalecendo, colocando o Espírito dele dentro de você, e Yeshua habitando lá dentro, aí você resplandece, aí você levanta e resplandece. Olha só, é fantástico. A oração de Simeão: Senhor, despede agora o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz, Yeshua é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então Yeshua é glória para Israel, e Yeshua é luz para revelar aos gentios. Para revelar aos gentios o quê? Revelar o quê aos gentios? Paulo explica. Falou assim: ó, Deus me chamou para falar para os gentios sobre o juízo de Deus, sobre o arrependimento de obras mortas, sobre a justiça e o caminho de Deus, sobre Yeshua, o perdão dos pecados através de Yeshua. Mostrar para as nações que existe um Deus, e esse Deus é juiz, e esse Deus cobra, e esse Deus julga, e esse Deus é soberano. Revelar isso às nações de alguma forma. Tá? Então, Yeshua diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que interessante, Yeshua é a luz do mundo, em consonância lá com Isaías 42. Olha, agora ele fala que você é a luz do mundo. Olha que interessante, ele brilha, você reflete, então você também é a luz, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É o que eu falei aqui no início. Tem que refletir. E como é que você reflete? Boas obras. É com atitude. Não é com crença. Você quer julgar alguém? Julgue pelas atitudes. Não julgue só pela crença. O Eterno Yeshua vai recompensar cada um segundo a sua crença, não é isso? Está escrito lá em Apocalipse. O que está? Recompensará cada um segundo as suas obras. Fica esse pessoal com esse espírito inquisitorial, né, doutor Francisco? É o espírito inquisitorial. Você acredita nisso? Você acredita naquilo outro? Você acredita não sei o quê? Você acredita? Não sei se você acredita, você acredita, você acredita? Outro dia, uma ocasião, eu estava lá em Jerusalém com um grupo, e o grupo queria fazer compra. E eu falei: olha, se vocês quiserem fazer compra, abençoar o comércio local judaico aqui de Jerusalém, tem uma rua com muitas lojas que vão suprir vocês aí do que vocês precisarem. Isso é uma rua Ben Yehuda. Você foi lá. Esse que pai é de lá. Não, esse daqui, né? A rua Ben Yehuda. Aí, os irmãos falaram: leva a gente lá. Eu fui. E aí, apresentei, né? E o irmão falou assim: Mateus, eu quero comprar camiseta, com as camisetas lá do Exército de Israel, moletom e tal. Eu falei: olha, eu conheço uma loja lá embaixo. Falei: vão lá comigo. Eu falei: vou. Eu queria comprar uma camiseta para os meninos. Eu falei: eu vou também, que eu vou comprar uma camiseta lá para mim. Aí, desci, estava cheio Jerusalém nesse dia. Desci, entrei na loja, escolhi o modelo e faz na hora, né? Faz a estampa na hora. Estava esperando lá a camisa ficar pronta. Aí, eu estava conversando com esse irmão, um brasileiro, estava lá passeando, parte de outra caravana, ouviu a gente falando português, virou para mim e falou assim: você que é o Rabino Mateus? Eu falei: quem quer saber? Não, você que é o Mateus, eu estou te reconhecendo. Eu falei: sou eu mesmo. Tudo bem? Legal, né? Nos encontrarmos em Jerusalém. Gente, a pessoa não falou assim: que bom, nada. Ela virou para mim e falou assim: Yeshua é Deus para você? Assim, ó, Jesus é Deus?
Eu tomei aquele susto, eu falei assim, gente... Aí eu olhei assim para ele. Ele falou, você está olhando o quê? Eu falei, não, estou olhando onde é que está o selo da Inquisição. Você está representando o Santo Ofício, meu irmão? Cadê o selo da Inquisição? Que é a espadinha, né? Eu não estou vendo nada, é a cruz com a espadinha. Cadê seu selo da Inquisição, meu irmão? Ah, não sei o quê. Eu falei, o que é isso? Meu irmão, graças a Deus a Inquisição acabou. Acabou. Nós celebramos agora no Brasil 200 anos o término da Inquisição. Sai para lá! Sai daqui, sai de perto de mim, não quer saber de Inquisição, não. Mas que é isso? Esse espírito inquisitorial, né? Porque se você não crê, né? Se você não crê que é isso, aí tem as coisas, né? É trindade, é não sei o quê, é arrebatamento, é milênio. Porque se você não crê igual o camarada aprendeu, você não é digno de chegar perto dele. Você está condenado de todas as formas. Recompensará a cada um segundo as suas obras. Ora, Paulo de novo, o Senhor é o Espírito. Está aí, ó. Vocês perguntam toda semana, Mateus, você explicou muito bem sobre Deus, você explicou muito bem sobre Yeshua, e o Espírito? Deixa Paulo responder por mim. Vamos aqui de novo, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, olha aí, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Yeshua faz você contemplar e refletir como por espelho a glória de Deus. Isso é fantástico. A graça de Deus é demonstrada através da obra de Yeshua, porque nele você foi o quê? Vamos lá, Romanos 3? Justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Yeshua. Então é a graça de Deus, através da obra de Yeshua, que garante-nos a redenção. Tá? Então isso é muito interessante. Olha, o próprio Yeshua, né? 24, é o próprio Yeshua que está falando. Assim está escrito, que o Messias havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, está citando Oséias aqui, né? E em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em... pessoal, de Sião sairá a lei. Mas quando fala que de Sião sairá a lei, não é só a Torá, não. É tudo que Deus tem para a humanidade, para as nações. Agora você entende por que os apóstolos não concentraram em ensinar a Torá para os gentios? Eles não ficavam ensinando detalhes de lei para gentios. Eles deram um básico, né? Um básico ali, um resumão, um mínimo que os gentios teriam que cumprir. Mas não enfatizaram para o gentio outros aspectos da Torá. Por quê? Porque o mais importante para as nações, neste momento, talvez naquele momento até mais do que agora, mas o mais importante naquele contexto era o quê? Proclamar às nações lê aqui comigo, o arrependimento para a remissão dos pecados. É o que Paulo apregoava, né? É muito mais importante se apregoar Yeshua como sendo aquele que tem o poder de perdoar pecados, Deus perdoando através de Yeshua, do que você chegar para uma pessoa que está precisando de ser liberta, está precisando ter perdão, e começar a falar para ela de sábados, de lhe alimentar, de não sei o quê, de festa. Não. O camarada tem que... Ele está cheio de pecado. A lei é para o justo, a lei não é para o ímpio. Ele é ímpio. Ele está precisando de remissão, ele está precisando de Yeshua, ele está precisando de arrependimento, libertação, transformação. Não é que você não vai ensinar os outros princípios da Torá de Deus, mas, meu irmão, tudo tem uma ordem certa. Siga a ordem dos apóstolos. Porque Moisés, em cada sábado, tem quem o ensine em cada sinagoga, desde os tempos antigos. Primeiro é o quê? Meu irmão, você está cheio de pecado. Quem disse? Deus disse. Olha aqui a palavra dele, mostra para você o que agrada, o que não agrada a Deus. Meu irmão, você está cheio de maldição. Meu irmão, você está debaixo de maldição. Só Yeshua, arrependa-se, porque há remissão no nome de Yeshua, há poder no nome de Yeshua para te perdoar.
o camarada aceita, toma consciência daquilo pelo Espírito, Deus perdoa através de Yeshua os seus pecados, aí sim, ele pode ser instruído de como andar no reino. Aí sim. A primeira coisa, né, naquele primeiro momento ali de Paulo, era livrar os gentios da idolatria. Era cultura idólatra, igual hoje. Deus, porém, o discurso de Pedro, Deus, porém, com a sua destra, exaltou Yeshua a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E a última parte, que Deus levante o rosto dele sobre você e coloque em você a paz. Levantar o rosto sobre alguém significa demonstrar favor e misericórdia, dando livre acesso. Yeshua anunciou a paz para judeus, mas também a paz para os gentios, porque através dele, judeus e gentios possuem acesso ao Pai por um Espírito. Olha que coisa maravilhosa. O Messias também nos dá a paz de Deus como parte da nossa natureza, porque através dele temos paz com Deus. Yeshua disse: deixo com vocês a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Paz no conceito mundano, no conceito do mundo, não é que seja ruim, mas paz é o quê? A ausência de conflito. Paz no Oriente Médio. É ausência de conflito. É ausência de conflito. Isso é paz. É o que nós temos orado, para que cesse lá. Teve um cessar-fogo aí, mas está meio capenga aí, cessar-fogo lá. Mas isso é a paz do mundo, né? Aí vem os comentaristas, os analistas, doutor Francisco, os analistas da mídia vão analisar o conflito lá dos árabes contra Israel. Aí fala assim, gente, né, tem que ter paz. Como o nosso ilustre ex-presidente disse, né? Se um não quer, dois não brigam, né? E aí ele analisa com essa sofisticação o conflito lá no Oriente Médio, como se paz no Oriente Médio fosse só um acordo, né? Eu não te provoco, você não me provoca, porque eu gosto de você e você gosta de mim. Então a gente não provoca um ao outro. Você acha que paz no Oriente Médio se consegue dessa forma, meu irmão? Paz no Oriente Médio é o seguinte, você se arma até os dentes, tá entendendo? E você mostra para o outro lá, se mexer aqui, leva ferro. Aí existe paz. Se tocar aqui, vai ter retaliação no outro dia. Então, fica lá e eu fico aqui. Porque aqui tem fogo, tem bala na... É isso mesmo, tem bala na agulha. Israel se armou até os dentes. E se não tivesse se armado, lá ia ter guerra constante até os dias, talvez nem existisse mais Israel. Se não fosse, eu digo para você, se não fosse um armamento nuclear, claro, não estou desprezando a proteção do Eterno, mas os primeiros ministros pensaram como uma nação democrática dentro de um contexto de Oriente Médio. Se eu não me armar, eu vou ser destruído. E se armaram. Então, paz do Oriente Médio é isso. Não mexe aqui não, que aqui tem o troco imediato. Aí o sujeito te respeita. Se não for assim, esquece. Tá? Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Yeshua não é essa. A paz de Yeshua o quê? A paz de Yeshua é a plenitude. É você ser pleno. Pode ter guerra, pode não ter guerra, pode ter conflito, pode ter tribulação. Você está pleno em Deus. Você está pleno, você está cheio do poder de Deus, você está cheio do Espírito de Deus. Vem a tribulação, você atravessa a tribulação. Vem a guerra, você atravessa a guerra. Vem a pandemia, você atravessa a pandemia. E ponha em ti a paz. Yeshua deu-nos a sua paz. Quando ele retornar para reinar em Jerusalém, sobre todo o mundo, essa paz vai cobrir toda a terra. Isaías escreve,
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a... O que é juízo, hein, pessoal? Mishpat. No contexto aqui da profecia, estabelecendo um reino lá de Yeshua e o firmar mediante o juízo. Juízo é a sua percepção, é a sua referência. Só tem o juízo correto de uma situação quem tem a referência correta de uma... O seu juízo é conforme a sua referência. Você faz juízo de algo, você julga algo. Você julga conforme o quê? A sua cabeça, a sua formação. Se a sua formação é a palavra, os princípios de Deus, o seu juízo vai ser em relação aos princípios de Deus. E justiça? Justiça é retidão, é andar no caminho de Deus, andar no caminho certo. Desde agora e para sempre. E o zelo, o ciúme do Eterno dos Exércitos fará isso. Portanto, em Yeshua, as promessas de Deus, resumidas na Birkat Kohanim, podem ser uma certeza, é um sim em nossas vidas. E Yeshua é o amém para a glória de Deus, restauração já em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.